Muito bom dia, plantonistas. Bem-vindo ao Papo de Plantão, a passagem de plantão mais descontraída para a gente conversar sobre assuntos super importantes para todos os fisioterapeutas que atuam ou pretendem atuar em terapia intensiva. A gente vai falar sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal, sobre tudo que você precisa para alavancar e dominar a terapia intensiva, faturando aí pelo menos R$ 6.500 por mês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elizabeth Cunha, sou criadora da FisioCTI e estou aí há mais de 6 anos no mercado, quase 7 anos, ajudando fisioterapeutas a dominarem a terapia intensiva e a garantirem essa renda de pelo menos R$ 6.500 por mês. Eu queria te dar muito boas-vindas ao nosso programa de estreia do Papo do Plantão, onde a gente vai falar de um assunto que eu recebo direto de pergunta, tanto dos meus alunos presenciais, quanto dos nossos alunos online e dos nossos seguidores aqui do Instagram e do YouTube. Eu preciso de pós-graduação para trabalhar em terapia intensiva? É uma pergunta que sempre permeia, né, as nossas aulas, quando a gente está preparando, fazendo a mentoria de carreira, traçando, né, o plano estratégico do aluno para saber como é que ele vai traçar a estrutura dele para ele começar nesse caminho, né, porque é um dos serviços que a gente faz também. E aí eles me perguntam assim, Beth, eu preciso efetivamente ter uma pós-graduação? E eu vou te dar uma resposta que a gente poderia até encerrar a live por aqui. Não, você não precisa. Mas é recomendável. Por que você fala isso, Beth, que não precisa? Não precisa porque eu tenho inúmeros conhecidos, né, pessoas que trabalham comigo, alunos que não têm pós-graduação em terapia intensiva e estão atuando em UTI já há bastante tempo. Agora, é recomendável que você tenha. Por quê? Porque a pós-graduação em terapia intensiva, ela, além de todo o conhecimento que ela vai te trazer, é uma forma de você ter uma especialização naquela área, e também ela conta ponto para prova de título, para concurso, para processo seletivo. Beth, eu não sei o que é nada disso que você está falando. Alguns concursos, quando você faz a inscrição, além da prova teórica, né, da prova que a gente já está acostumado a fazer e tal, vai lá, marca alternativa A, B, C ou D, ou então tem uma prova discursiva, você tem o que chama de prova de título. Aí nessa prova de título, você vai pontuar de acordo com os títulos que você tenha. E aí depende muito do concurso. Então tem concurso que a pós-graduação vai valer ponto, que o mestrado vai valer ponto, que o doutorado vai valer ponto, que a publicação de artigos científicos vale ponto, que a publicação de capítulo de livro vale ponto, o tempo que você tem de experiência conta ponto. Então, nesses concursos onde você tem a prova de título, a pós-graduação é um diferencial para você, porque isso vai fazer com que você suba a sua pontuação. Então, eu tenho 10 anos trabalhando em terapia intensiva, mas não tenho pós-graduação, você vai, se o concurso pontuar lá por tempo de atuação, beleza, você vai ter lá a possibilidade de poder ganhar aqueles pontos referentes à sua experiência profissional, mas você não vai ter a possibilidade de ganhar o ponto de pós-graduação. E aí, entra muito num contexto assim, o pessoal sai da faculdade e a gente sai todas as áreas da saúde, né, fisioterapia, enfermagem, medicina, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, você sai um profissional generalista, né, que a gente chama. A faculdade prepara a gente, ou deveria preparar, para uma abordagem ampla. Então, ela, na verdade, dá o primeiro insight para a gente sobre as várias áreas que a gente pode atuar. A pós-graduação, ela já vai trazer aqueles conteúdos da terapia intensiva de uma maneira mais organizada na sua cabeça. Só que um erro muito comum, né, que as pessoas fazem é o seguinte: terminei a graduação agora e aí vou me matricular numa pós-graduação. Vou pegar a pós-graduação mais, né, sensacional que eu achar aqui, vou pagar 500, 600, 800, R$ 1.000 por mês para fazer a pós-graduação e se matricula para fazer a pós-graduação. Quando chega na pós, né, não consegue acompanhar. Por que não consegue acompanhar? Porque é burro? Não, gente, não é porque não é burro, é porque a pós-graduação ela vem com conteúdo muito denso. É claro que existem pós-graduações e pós-graduações, né? A gente não... Eu tô falando daquelas em que o conteúdo realmente é um conteúdo forte, né? E aí o aluno não consegue acompanhar, porque ele não tem a base. E aí a pós-graduação não está interessada em te passar a vivência do dia a dia.
não está interessada em mostrar para você onde é que é o botão que você aperta, não está interessada em mostrar para você como é que o traquequé funciona. Ela vai vir falando sobre todos os artigos relacionados à remoção de secreção, utilizando o ventilador como instrumento para te ajudar nesse processo. Mas você não sabe nem como é que aspira o paciente, você não sabe nem como é que posiciona o paciente, você não sabe sequer como avalia a sedação ou se precisa aspirar ou não esse paciente. Então, esse investimento acaba sendo um investimento perdido, porque a pessoa vai passar? Vai passar. Vai conseguir o título? Vai. Mas o que ela efetivamente aprendeu? E por isso não é raro eu receber alunos que acabaram de fazer pós-graduação. Quando os alunos vêm pra gente na mentoria, os alunos vêm muitas das vezes ou cursando após, ou terminando, acabando de concluir após, e falando assim, Beth, não consegui entender. Não consegui entender ventilação mecânica, não consegui entender mobilização, não consegui entender o que falavam lá, parecia que estavam falando grego. Agora, com o que você está ensinando, é que eu consigo resgatar esse conteúdo para poder entender alguma coisa. Então, eu acho que quando os alunos chegam, né, é tipo um pedido de socorro. E aí eu tenho alunos que às vezes estão na graduação ainda, né, terminando a graduação, que aí vem fazer o curso com a gente, vem fazer a mentoria, porque já entenderam que é terapia intensiva a área que querem trabalhar. E aí fala assim, Beth, vou começar após agora. Eu falo assim, calma, respira. Você precisa aprender um pouquinho mais. Por quê? Para aproveitar esse investimento da pós-graduação. Porque não é um investimento barato. É um investimento alto por mês. Para você fazer uma boa pós-graduação aí, você não vai gastar menos de R$500 por mês. Por mês. Isso durante 12, 16, 24 meses. Tem pós que o processo seletivo é pago. Para você se inscrever, para ver se vão te aceitar na pós ou não, você vai desembolsar em uns R$250. Essa pós é boa? É maravilhosa. Mas tem isso. Se você não tiver uma base, você não consegue aproveitar todo esse arcabouço teórico, né? E como eu falei para vocês, o interesse da pós-graduação, o objetivo da pós-graduação é te preparar para uma questão mais acadêmica. Vai trazer 352 artigos para tu ler, vai falar para tu fazer resumo, vai te preparar para as evidências científicas do mercado. Não vai te preparar para o dia a dia. Não vai te preparar para você entender como é que você assume um plantão e não se enrola no plantão. Não vai te preparar para você falar no round com os profissionais da equipe e defender a sua conduta. Porque ele já entende que você já tem isso ali pronto. Então, a pós-graduação, ela vem num objetivo de lapidar. Entender que você já tem um conhecimento, que você já tem até uma determinada experiência e ela vai ali, ó, parar as arestas para que você fique melhor, se torne um profissional mais capacitado dentro da terapia intensiva. E aí, a gente entra num contexto muito pós-pandemia, né? Onde muitos profissionais entraram para terapia intensiva só pela oportunidade de trabalhar em terapia intensiva, mas não tinham a menor experiência, não tinham a menor aptidão, não queriam aprender, queriam só ganhar ali o salário fixo. Só que a gente já passou. Os hospitais agora, quase nenhum deles tem CTI Covid. Então, agora, para você continuar trabalhando em terapia intensiva, você precisa saber do que você está falando. Você precisa entender do contexto que está acontecendo ali para você se manter naquele serviço. E aí, a pós-graduação, ela é importante. E aí, depois de um tempo de atuação, o seu passo seguinte é justamente fazer a prova de título para especialista. Porque a pós-graduação não te torna especialista em terapia intensiva. O que ela vai fazer? Ela vai te dar o primeiro passo, né? E aí, junto com a experiência, junto com os outros títulos que você precisa acumular, o passo seguinte é você realmente se tornar um especialista, reconhecido pela Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, que é a SOBRAFIR, e para isso você precisa passar na prova. A prova é uma peneira fina, é um funil. Não dá para você entrar e dizer assim, qualquer um faz, qualquer um passa. Não, muito pelo contrário. Você tem ali uma grande quantidade de profissionais que ficam pelo meio do caminho. Tem experiência, tem pós, tem artigo, mas não consegue passar. E aí você precisa procurar profissionais, né, locais que te ajudem nesse processo para você passar.
Um dos que eu indico, assim, de olhos fechados para isso é o professor Luiz Felipe, que está fazendo um trabalho incrível aí com os profissionais que querem fazer a prova de título, que já entendem a importância disso. Por quê? Com a prova de título, né, com a pós-graduação, com a prova de título, com esse arcabouço documental e teórico, o mercado olha para você e fala assim, pô, esse cara realmente ele pode assumir a coordenação de um serviço de fisioterapia, porque ele entende como é que o negócio funciona, ele entende como é todo o trâmite. Agora, isso é uma jornada. Isso é um caminho que você precisa percorrer. Não é do dia para a noite que isso acontece. Você pode e deve mirar nesse objetivo, mas o primeiro passo que você precisa é entrar, é entender o básico. Se você não tem uma base forte, não vai adiantar. Por quê? Você vai fazer a pós-graduação e, como eu falei, é um dinheiro que você vai investir e vai jogar fora. Você precisa formar essa estrutura. É a história da casa, né? Se você não tem um bom alicerce, você não consegue seguir, né, com a construção da casa. É uma casa que, a história dos 3 porquinhos, qualquer lobo que passar, dar a sopradinha, um ventinho qualquer vai derrubar essa casa? É isso. Se você não tem um bom arcabouço teórico, você não vai conseguir absorver esse conteúdo que a pós-graduação vai te passar. E aí é o que eu às vezes falo com os meus alunos. Vamos pensar aqui em um plano de ação? Quanto você tem efetivamente para poder investir, né? Os alunos já estão fazendo o curso comigo, a gente já formou essa base. Quanto você tem para investir? Ah, pô, Beth, eu não tenho como investir R$ 500 agora. Então, vamos procurar de melhorar as suas habilidades técnicas, de colocar você no mercado para que você consiga ter essa grana, né? Para poder investir em uma boa pós-graduação. Ah, Beth, meu problema é tempo. Então, vamos ver aqui. É melhor uma pós online para você? Existem boas pós-graduações online, muito boas, mas você precisa ter esse arcabouço prático, né? Entender como é que as coisas funcionam, porque senão você vai ver só na teoria e na prática, às vezes, é difícil você colocar a teoria no teu dia a dia, tirar o artigo do papel e colocar no plantão. Então, a ideia, né, da gente organizar o planejamento dos alunos é justamente isso. Beth, você indica uma pós-graduação para todo mundo? Não. Para cada aluno, a gente senta e conversa e fala assim, cara, é o momento de você fazer pós agora? Você tem essa grana para investir? Você tem tempo? Porque tem pós-graduação que você vai ter aula todo sábado. Tem pós-graduação que você vai ter aula um final de semana por mês. E aí o profissional, quando ele entra na terapia intensiva, o primeiro plantão que ele vai pegar é final de semana. E aí ele vai estar lá de plantão todo sábado. Vai conseguir? Às vezes consegue. Tem serviço que permite uma troca, tem serviço que permite você pagar o plantão. Às vezes consegue. Porém, isso não é uma garantia. Então, de repente, uma pós-graduação online seria mais indicado para você. Então, você precisa analisar, conhecer a sua realidade, entender o que você quer, quais são os seus objetivos, para a partir daí você escolher se você vai fazer uma pós-graduação online ou presencial, se você vai fazer aquela que é super, hiper, ultra, mega recomendada, mas que também com isso é muito caro. E entender que pós-graduação é um investimento. É necessário? É, mas não é o seu foco não deve ser o seu foco quando você sai imediatamente da faculdade. Por quê? Como eu falei, você vai jogar dinheiro fora. Então, organizar esse processo e quando for procurar uma pós-graduação, se for presencial, que preferencialmente tenha prática, porque você... e que seja um lugar sério, né? Porque às vezes tem prática, mas joga o aluno dentro lá da terapia intensiva e o aluno vira mão de obra barata. Por quê? Você tem um fisioterapeuta a mais do setor sem ganhar por isso. Então, uma pós-graduação que você tenha efetivamente uma boa supervisão, que seja ali no máximo 2 alunos por preceptor, para que ele possa te dar atenção, que você possa tocar no paciente, que você possa discutir os casos, que sente com você e fala assim, ó, o paciente está assim, o histórico dele é esse, os exames dele estão dessa maneira, vamos lá, vamos na beira do leito, vamos avaliar, vamos entender. Isso é uma prática. E aí, presta atenção, procura se informar, porque algumas pós-graduações vão falar para você assim, não, a gente tem prática em terapia intensiva sim. Aí faz o que a gente chama de visita técnica. O que é a visita técnica? A visita técnica é muito legal quando o aluno está na graduação. Como é que isso acontece? Na visita técnica, você entra na terapia intensiva, entra no setor, né? E você só olha.
você não bota a mão em nada. Você faz uma visita, como o nome diz, só que é uma visita técnica porque você vai ter uma pessoa falando para você, olha, isso daqui funciona de tal jeito, isso daqui funciona de tal jeito, mas você não tem efetivamente ali a prática de você colocar a mão no paciente, pegar os exames, avaliar, olhar o prontuário, entender como é que isso funciona. Então, isso é uma outra questão importante que a gente tem que pensar quando falar de pós-graduação. Muitos alunos chegam para mim durante a mentoria, né? Tanto a mentoria online quanto a mentoria presencial, e falam assim: não, já tenho pós-graduação, Beth. E aí já tem a pós-graduação, aí a gente já espera, né, um outro nível, aí a gente sobe o sarrafo. E aí a pessoa fala assim: não, mas eu não entendi, porque assim, ó, o paciente não tá ventilando. E aí a gente tem um grupo de discussão, que é a Hora do Round, que é um grupo só dos nossos mentorados, em que o pessoal coloca caso clínico, né? Tá com uma dificuldade no plantão, paciente mal adaptado, às vezes assumiu o plantão ou acabou de entubar o paciente e não sabe o que vai fazer. Aí o pessoal manda a radiografia pra gente, manda gasometria, filma a tela do ventilador pra ver o tipo de assincronia que tá rolando e tal. E aí eu vou recomendar. E aí muitas vezes, assim, são coisas básicas, tipo assim, tá com vazamento. Como assim, Beth? Tá com vazamento, gente. Procura o vazamento. O vazamento tá em algum lugar. E aí eu falo assim, mas isso a pós não me ensinou. Eu falo assim, a pós não vai te ensinar isso, não. Quem vai te ensinar isso é a vida, bebê, ou a Físio-CTI. São duas coisas que ensinam. Ou você perde aí um bom tempo de experiência para você aprender essas coisas, ou você vai procurar quem te ensine o dia a dia. Quem ensina o dia a dia somos nós, aqui. Durante a mentoria, durante os cursos que a gente faz, é por isso que eu falo, a gente, não é que na prática a teoria é outra, é que é difícil pegar a teoria e colocar na prática se você não tem quem te dê o meio do caminho, né? É a mesma coisa, pensa num bolo. Eu boto um monte de ingrediente em cima da pia e eu te mostro o bolo pronto. Existe um método para você chegar no bolo pronto. Você tem ali, ó, vai bater primeiro os ovos com a manteiga e o açúcar até ficar branquinho. Depois você vai acrescentar a farinha aos poucos, vai botar o fermento. Nem me lembro mais se é assim que faz bolo. Mas o processo é assim, alguém precisa te ensinar o meio do caminho. Por isso que as receitas têm uma parte escrito ingrediente e outra modo de preparo. Entregar na sua mão o artigo sem dizer como é que ele vai ser utilizado no dia a dia é fazer com que o profissional não utilize isso. E a gente está exatamente ali naquele meio do caminho. A pós-graduação vai te munir de informação igual a metralhadora, com todo o arcabouço científico que está rolando sobre a terapia intensiva. Pelo menos deveria ser assim. Agora, a gente, aqui na Físio-CTI, ajuda você justamente a fazer isso. Eu pego na sua mão e falo assim, olha só, tá vendo esse artigo aqui? Falando que a gente tem que manter um alvo de PaO2 acima de 60 e uma saturação acima de 92, como é que você vai pegar isso? Você vai pegar o paciente lá, ó, o paciente vai chegar para você relatando intensa falta de ar, e aí você vai colocar o oxímetro no dedinho do paciente, o paciente vai estar saturando a 100%, você vai procurar outras causas, e aí quando falarem para você assim, pô, não acha melhor colocar uma suplementação de oxigênio, um catéterzinho de oxigênio? Você vai falar assim, não precisa, porque o paciente já tá aqui, ó, tá saturando bem, o problema dele é outro. A dispneia e o aumento do trabalho ventilatório dele tem outras causas. As possíveis causas que a gente pode avaliar, vamos descartar um broncoespasmo, vamos descartar uma crise de ansiedade, vamos entender aqui o que está acontecendo. Mas aí você tem um artigo, você tem o resultado lá com o seu paciente, eu tô ali, ó, no meio do caminho te ajudando nesse processo. Então, ter uma pós-graduação, como eu falei para vocês, é importante porque te quebra um monte de pré-requisitos. Te quebra, tem processo seletivo que vai colocar como pré-requisito obrigatório a pós-graduação, outras vão colocar como pré-requisito desejável. Você vai precisar disso para fazer prova de título se você quiser participar de um concurso. Você vai precisar disso para fazer a prova de especialista depois de um tempinho aí caminhando na terapia intensiva, porque, de novo, para fazer a prova de especialista você precisa ter experiência, você precisa ter a pós-graduação, então você precisa de uma estrada aí para poder fazer isso. Então, seguir esse caminho é extremamente importante. Então, não adianta só você chegar assim, vou começar uma pós-graduação. A chance do teu projeto
fracassar é grande. E aí você fica extremamente frustrado porque você vai investir 1 ano e meio, 2 anos da sua vida em uma coisa que não vai te dar resultado. Muitas pós-graduações sequer preparam você para o mercado de trabalho, sequer preparam você para saber onde é que você vai procurar vaga, como é que você vai fazer um currículo, como é que você participa de uma dinâmica de grupo, como é que você se apresenta para fazer um plantão teste. Caso a galera não saiba, né? Caso você aí não saiba, alguns serviços vão fazer o recrutamento do profissional através de uma coisa que a gente chama de plantão teste. Então você vai lá, vai mandar o seu currículo e tal, e aí o coordenador do serviço vai te chamar e falar assim: vem aqui fazer um teste com a gente. Aí você vai fazer um plantão. Na verdade, não é um plantão inteiro. Você vai atender um paciente enquanto você está sendo avaliado. Meu irmão, nessa hora você fica extremamente nervoso. Então, entender o que você precisa fazer, qual passo a passo você precisa seguir, a pós-graduação não vai te preparar. E é isso que eu tenho muito cuidado de preparar os alunos, porque o pessoal já chega pra gente frustrado porque fez a pós e não conseguiu vaga. Já chega pra gente frustrado porque, às vezes, até conseguiu trabalhar em algum lugar, mas ainda se sente extremamente inseguro e sabe que se rolar a demissão, ele é o primeiro a rodar porque ele é o mais novinho da equipe, o menos experiente e tal. Calma, isso tem solução. É exatamente isso que eu faço há 7 anos. Organizar a vida das pessoas, organizar o conhecimento. E muitas das vezes, o que acontece? A pessoa tem mais conhecimento do que ela acha que tem. Ela só não sabe como aplicar. E é isso que a gente vem trabalhando. Então, ter pós-graduação é importante? Sim, mas saber o caminho que você precisa trilhar para poder utilizar aquele conhecimento da pós-graduação é muito mais importante. E aí as pessoas me perguntam assim: ah, Beth, mas tem umas pós-graduações aí que custa R$69 por mês. R$69 por mês e aí, ó, termina a pós aqui em 4 meses. O que você acha sobre isso? Eu tomo um golinho de café, né? E penso o seguinte: é um título. É um título, depende do seu objetivo em ter a pós-graduação. Por quê? Nesses processos que eu falei pra vocês de prova de título, ou você dá o ponto ou você não dá. Como assim? Ah, tá lá, 1 ponto para pós-graduação. Se a pós-graduação é reconhecida pelo MEC, se você tem o certificado tudo certinho, não interessa se você fez na instituição que você pagou ali, ó, R$1.200 por mês para fazer o curso, ou se você pagou de 69. Vai contar da mesma maneira. Agora, não tem comparação o que você vai aprender em uma pós séria, estruturada, em que você tem um corpo técnico de professores que realmente tenham vivência prática, vivência acadêmica, do que uma pós que você paga R$69. Gente, pensa no seguinte: uma pós para custar R$69, R$59, enfim, uma pós para custar muito barato, você tem que pensar que precisa remunerar os professores, certo? Os professores precisam ser pagos. E aí um professor não vai dar aula numa pós-graduação por um valor muito baixo, né? Alguma coisa vai se perder ali. Ou vai se perder em qualidade de assistência para o aluno, ou em qualidade técnica, alguma coisa. Mas se seu objetivo é apenas ter um título, é válido. É válido, só garante que essa pós-graduação não seja fake, né? Que seja uma pós-graduação realmente reconhecida pelo MEC. Agora, pô, você já tem, vamos extrapolar isso, você já tem 10 anos de terapia intensiva, já fez vários cursos de especialização, já fez ventilação mecânica, já fez mobilização, já aprendeu várias técnicas de como utilizar o ventilador, você estuda, você está atualizado, você só quer o papel. Aí, se você só quer o papel, vale a pena isso. Agora, se você está começando, engatinhando agora, tem 1, 2 anos de atuação no mercado, você precisa de um arcabouço mais robusto. Aí eu indico para você uma pós mais consistente. Ah, Beth, mas eu não tenho dinheiro para poder fazer. Então, aí se você está trabalhando em terapia intensiva e não tem dinheiro para pagar uma pós-graduação, a gente precisa organizar a sua vida aí. Tem alguma coisa que você está comendo bola. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar em terapia intensiva, fazer grana para fazer a pós-graduação, a gente tem como conseguir.
né? Porque um salário aí de um fisioterapeuta está em torno de R$ 3.300, R$ 3.400. E você tem outras possibilidades de aumentar isso. É isso que, inclusive, eu queria fazer um convite para vocês. No dia 31, no dia 1º de fevereiro no dia 30 de janeiro, 1º de fevereiro e 3 de fevereiro, a gente vai ter um evento que é a Jornada da Fisioterapia Intensiva. O que é esse evento? Nesse evento, eu vou conversar com vocês, a gente está preparando 3 super aulas para mostrar para vocês o seguinte: como é que você domina a terapia intensiva e como é que você garante esse faturamento. Mas, Beth, por que é importante dominar a terapia intensiva? É importante você dominar a terapia intensiva porque é a partir daí que você vai conquistar a sua vaga na terapia intensiva. E não só conquistar a vaga, conquistar a segurança, porque muita gente até entra no processo seletivo, mas acaba saindo. Tem um turnover, ou seja, uma troca de profissionais muito grande. Por quê? Porque a galera não tá segura lá dentro. Entra para fazer um plantão e não consegue participar de uma intubação, não consegue participar de uma parada cardiorrespiratória, não sabe resolver uma sincronia ventilatória, não tem segurança para mobilizar o paciente de uma maneira eficaz e segura. Então a galera acaba saindo. Então, você não precisa só estar dentro, você precisa dominar. E aí você precisa disso para estar seguro. E aí aprender a defender as suas condutas, aprender como é que você vai se portar no round, né? O round, ele é uma reunião onde todos os profissionais discutem caso a caso de cada paciente, entender tudo isso. Então, dominar a terapia intensiva é importante e é isso que a gente vai te mostrar como fazer. Só que, além de dominar a terapia intensiva, você precisa ter grana. E aí, nessa parte, a gente vai mostrar como é que você pode organizar a sua vida profissional para você ter ali pelo menos, e aí eu tô sendo bem modesta nesse aspecto, R$ 6.500 por mês. Existe essa possibilidade? Claro que existe. Claro que existe, e é isso que eu vou mostrar para você nesse evento, que é a Jornada da Terapia Intensiva. Mas, Beth, eu vou ter que pagar alguma coisa para me inscrever? Claro que não, gente. O evento é 100% online, 100% gratuito. Quando a gente terminar a live, você vai lá no link da nossa bio, a inscrição tá lá, é o primeiro item. Você vai abrir lá o nosso Linktree e vai ter vários itens. O primeiro item é a inscrição na jornada. Jornada, como eu falei para vocês, vai ser online, 100% online, e vai ser gratuita. Então, você vai ter acesso a todo esse material que eu vou falar para vocês, que eu falei para vocês, né, de como você vai dominar e estar seguro dentro da terapia intensiva e também como é que você vai fazer da terapia intensiva a sua mola propulsora para você ganhar aí pelo menos R$ 6.500 por mês. Se o fisioterapeuta está trabalhando em terapia intensiva e não tá tirando essa grana por mês, tem alguma coisa de errado que não tá certo. Então, é isso que a gente vai mostrar para vocês como é que é possível. Vai lá no link da bio agora, aproveita que tá cedinho, vai lá. A primeira coisa que você vai fazer, senão você vai acabar esquecendo, se inscreve nessa jornada que vai transformar a sua vida. Semana que vem a gente está de volta. Na terça-feira a gente tem aula do Atenção aos Fundamentos, onde eu vou mostrar para vocês como é que você vai se comportar no round, o que você precisa saber para você estar seguro lá, para defender suas condutas, para discutir os seus pacientes no round. Terça-feira, 8 horas da noite. E na quinta a gente vai estar aqui com um assunto super polêmico que eu só vou divulgar semana que vem. Mas é justamente falando sobre esse protagonismo do fisioterapeuta em relação à reabilitação dentro da terapia intensiva que eu vou trazer para vocês. Então não perde, já coloca o relógio aí para despertar. Terça-feira às 8 horas da noite no Atenção aos Fundamentos e quinta de manhã cedinho eu vou te passar o plantão às 7 horas. Um beijo grande, uma semana maravilhosa para todo mundo e continua ligado que a gente vai, deixar aí um monte de conteúdo para vocês aí no Instagram, no YouTube, para vocês facilitarem esse caminho aí para poder dominar a terapia intensiva.